Fala, geolunáticos! Tudo certo? Estamos aqui para mais uma videoaula daquelas que tira o cabelo do guarda, né? Afinal de contas, estações do ano, todo mundo sabe? Ou será que sabe? A gente vê pessoas falando muita besteira por aí, né? Principalmente, a grande maioria sabe que existem 4 estações, como a gente vê 4 fotos de um mesmo lugar. Cada uma com uma característica, óbvio, que tem a ver com a questão daquela estação do ano, né? Eu, inclusive, estou ali com a minha roupa de astronauta no inverno, é óbvio, frio. Eu não vou ficar aqui de sunguinha, né? Mas o que acontece é o seguinte: será que existe agora, nesse momento, parece que a gente está no inverno, não é isso? Apesar de 41 graus, há uns dias atrás, teoricamente estamos no inverno. Será que tem alguém no verão? Será que tem alguém na primavera? Será que tem alguém no outono? Eu acho que isso está errado, hein? Então vamos ver a seguir. As estações do ano são 4, como todo mundo já sabe. Beleza? O movimento que você vê aqui, olha, tá lá o sol bonito, essa estrela brilhante, e a gente tem o nosso planetinha aqui dando um rolê, né? Num movimento chamado translação, que leva 365 dias e 6 horas para cumprir essa missão. Tanto é que 6 e 6, de cada 4 anos, a gente soma as 6 horas e dá um dia. Daí é o ano bissexto, lembrou disso? Que a gente vai lá e enfia em fevereiro, dia 29 de fevereiro, né? E aí tem a galera que diz, né? Eu só faço aniversário uma vez a cada 4 anos, porque eu nasci no dia 29 de fevereiro. É o pessoal mais duradouro no planeta, né? Muito bem. Brincadeiras à parte, a gente vê aqui o seguinte: 4 momentos específicos que vão dar origem a 2 nomes. Primeira coisa, gente, o planeta Terra ele não está assim. Existe uma inclinação. Essa inclinaçãozinha de 23 graus e 23 minutos é responsável para que a energia solar atinja mais em uma parte do que em outra, ok? Muito bem, isso vai fazer com que nós tenhamos, por exemplo, nesse momento aqui, olha, 21 a 22 de dezembro, nós temos o chamado solstício de inverno. O que é esse palavrão, irmãozinho? É quando nós temos mais dia numa parte do planeta do que em outro. Ou seja, nós temos o dia mais duradouro do que a noite. Nesse momento que você vê aqui onde está passando o mouse, né? Nós temos no hemisfério norte é inverno. Para nós inicia o verão. E aí o que acontece? O que a gente tem? Olha o que tem aqui na minha mão. Ho, ho, ho. Um querido Papai Noel, né? Com sua roupa típica de frio. Ele mora no Polo Norte. Ele tem a representação do Natal, né? Você olha para este ser e lembra de Natal. Natal lembra frio. Frio? Mas a gente está no verão? Pois é. Olha por quê. Graças a esse movimento, o hemisfério norte, onde foi criado o mito do Papai Noel, ele está cheio de neve, né? Então a gente vai ter uma característica de inverno no nosso Natal, porém o nosso aqui do Brasilzão, que está aqui embaixo, né, irmão? Nós estamos no verão. Passado esse momento, o planeta continua seu movimento, dia após dia, levando 365 dias e 6 horas para dar essa volta todinha aqui, né? No entorno do planeta. Muito bem, isso garante até uma coisa que eu já falei e vou reforçar. Ano bissexto, tá? Não esqueça disso. Muito bem. Quando ele está nessa posição aqui, é o chamado equinócio. O planeta ele está inclinado, o Sol está à frente dele, olha a situação, e ele está inclinado. Então a mesma quantidade de luz vai para cima, para baixo, por isso que é equinócio, ou seja, equilíbrio.
E aí você vai ter no dia 20 de março, primavera para o hemisfério norte, outono para o hemisfério sul. Ou seja, 2 estações. Saímos, quem estava no inverno vai para a primavera, quem estava no verão vai para o outono. O planeta continua seu movimento. Quando chega lá no meio de junho, o que vai acontecer? Olha só, ele não mudou a inclinação, ele continua na mesma inclinação. Quando ele chega nessa posição aqui, você vai ter verão nascendo para o hemisfério norte e nós entrando no inverno, correto? Passado esse momento, logicamente que você vai falar, mas olha só, cadê a neve que a gente viu lá com ho, ho, ho? Aí existem situações específicas que a gente vai falar quando fala em clima, né? Muito bem, a gente segue daqui e quando chega nesse instante, fecha-se o ciclo. É quando a gente vai ter a chegada da primavera para nós que estávamos saindo do inverno, que é o momento atual. Olha a data, irmãozinho. 22 a 23 de setembro. É quando a gente vai encontrar aqui a primavera efetivamente, que vai nos caminhar, vai nos fazer ir para o verão. Ok? Muito bem. Agora eu vou deixar com vocês um vídeo que é bem instrutivo, bem assim, é fácil, intuitivo e rápido. Em 4 minutos, 5 minutos você vai entender toda essa logística que eu acabei de falar, ok? Depois do vídeo a gente vai se ver. Vai lá, assiste isso aí. A rotação da Terra em torno do próprio eixo se combina com o movimento de translação em torno do Sol, descrevendo uma elipse, que é quase uma circunferência no período de um ano. Em 24 horas, a Terra completa o movimento de rotação ao redor do próprio eixo, que é inclinado em relação ao plano da elipse, formando em qualquer dia do ano um ângulo de aproximadamente 23 graus e 27 minutos, com a direção perpendicular ao plano. Essa inclinação tem consequências que diferenciam ainda mais os diversos lugares deste nosso grande planeta azul. A inclinação do eixo de rotação da Terra, juntamente com o movimento realizado em volta do Sol, faz com que em cada localidade a incidência dos raios solares varie ao longo do ano. O hemisfério sul recebe a maior quantidade de luz solar quando a Terra está nesta posição. Isto ocorre em torno de 21 de dezembro e marca o início do verão. Em oposição, neste mesmo momento, no hemisfério norte, temos a menor quantidade de luz e o início do inverno. Quando a Terra está na posição oposta, é o hemisfério norte que recebe a maior quantidade de luz. Temos então o início do verão no hemisfério norte e o início do inverno no hemisfério sul. Isso acontece aproximadamente no dia 21 de junho. O início do outono e o início da primavera correspondem a outros 2 momentos do movimento de translação. Quando a Terra está em cada uma dessas 2 posições em que o hemisfério sul e o hemisfério norte ficam igualmente iluminados. O outono e a primavera também ocorrem de forma alternada nos hemisférios norte e sul, nos meses de março e setembro. A gente pode considerar que a trajetória descrita por uma localidade durante as 24 horas que a Terra leva para fazer uma rotação ao redor do próprio eixo é aproximadamente uma circunferência, e essa circunferência está em um plano paralelo ao Equador, determinado pela latitude dessa localidade. No dia em que se inicia o nosso verão, o hemisfério sul fica mais voltado para o Sol, e mais da metade da circunferência que uma localidade descreve é iluminada. É isso que faz com que o dia seja mais longo que a noite. No caso aqui de Porto Alegre, que está a 30 graus de latitude sul, quando começa o verão, o dia tem 4 horas a mais do que a noite. Por outro lado, nesse mesmo dia, à medida que a latitude sul diminui, vão diminuindo as horas de sol, até que no Equador, o dia e a noite têm o mesmo tamanho. Já no hemisfério norte, nesse dia, o número de horas de sol é sempre menor do que 12 horas e tão menor quanto maior for a latitude. Tomando o começo do verão no hemisfério sul como referência, o Círculo Polar Ártico é justamente a linha que delimita a região do globo que não receberá a luz do sol, enquanto o Círculo Polar Antártico delimita a região que não terá noite. As latitudes dos círculos polares são dadas pelo complementar do ângulo de inclinação da Terra, ou seja,
66 graus e 33 minutos. E as latitudes norte ou sul dos dois trópicos têm o mesmo ângulo da inclinação do eixo da Terra, ou seja, 23 graus e 27 minutos. A direção de incidência do Sol em cada dia do ano determina o paralelo que recebe nesse dia o Sol a pino no meio-dia solar. Mas o Sol a pino em algum dia do ano só acontece entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Nas localidades do Hemisfério Sul, o dia mais longo do ano é em torno de 21 de dezembro. É o chamado solstício de verão. A partir daí, a duração do dia vai diminuindo e a da noite aumentando, conforme a Terra realiza seu movimento de translação, até que as durações do dia e da noite ficam iguais em qualquer lugar do planeta. Depois disso, os dias são mais curtos do que as noites e continuam diminuindo até o início do inverno, aproximadamente dia 21 de junho, quando ocorre a noite mais longa no Hemisfério Sul, que é o solstício de inverno. A partir daí, os dias recomeçam a ficar mais longos, até o equinócio de primavera, aproximadamente em 23 de setembro, que é quando o dia tem a mesma duração da noite. Depois, no Hemisfério Sul, os dias vão ficando cada vez mais longos do que as noites, até atingir a duração máxima, por volta de 21 de dezembro, com a chegada do verão. Nesse ponto, se fecha o ciclo. Quanto maior for a latitude norte ou sul, maior será a variação da duração dos dias e noites ao longo do ano. Macapá é uma cidade que está praticamente sobre o Equador. Por isso, é que aí os dias e as noites têm a mesma duração o ano todo. Fala pessoal! E aí, gostaram do vídeo? Esse vídeo ele tem muito a nos esclarecer, não é verdade? Enfim, existem muitos materiais muito bons dentro da internet. Cabe a gente garimpar, né? Tem porcaria pra caramba, tem muita coisa errada, que eu mesmo vejo aqui, falei, caraca, como é que se fez isso aí, né? Como é que teve alguém iluminado que fez, né? Mas enfim, como a internet é um território livre, aí as barbaridades também acontecem, cabe a gente fazer esse filtro, né? As características de cada estação pra gente encerrar isso. Primavera é a estação das flowers. Ela precede o verão. O que é flower mesmo? Ah, flores. Ah, obrigado. Ela é conhecida pelo reflorescimento das floras e também da fauna. Reflorescimento dessa situação linda, né? De flores para todo lado. O hemisfério norte começa em março e termina em junho. E no hemisfério sul começa em setembro, que é o que nós vamos ter agora, e termina em dezembro. Ó, rapaz, o rapazinho que digita aqui, olha, ele cometeu um gafe, não é das flora, é da flora. Ok? Muito bem, seguindo. No verão, as temperaturas permanecem high. O que é isso? Quentes. Aqui mais do que nunca, né, irmão? Aparentam ser longos os dias e o período do ano reservado às férias. No norte acontece entre 21 de junho e 23 de setembro. E no sul, tanto que agora, gente, vocês viram lá a quantidade de queimada, né? Porque o planeta tá meio esquisitinho, né, irmãozinho? E a gente aqui começa 21 de dezembro e vai até 21 de março, aonde a temperatura vai chegar a 50. Ai, já tô até derretendo de medo. Enfim, outono. Outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Eu lembro dessa musiquinha muito bonitinha de Sandy e Júnior, né? Outono é a estação que sucede o verão, que vem depois do verão e antecede o inverno. É conhecido pela estação em que as folhas das árvores caem, que indica a mudança entre o verão e o inverno. Gente, lógico, aqui no Brasil as coisas são meio difíceis de você visualizar na paisagem. No hemisfério norte é mais fácil você saber estar no inverno, estar no verão, estar na primavera. Aqui as coisas são muito crazy, né? As estações ultimamente nem lá estão muito certinhas, tá? Porque o planeta passa por um processo de mudança muito preocupante, tá? Então eu fico muito preocupado, inclusive no verão, que também é a época das chuvas.
chuvas torrenciais, e aí a gente lembra logo das questões de riscos ambientais, aonde muitas pessoas acabam morrendo por conta de deslizamento de encostas, por falta desse cuidado, desse olhar em relação à questão das moradias precárias, né? Essa falta esse desflorestamento, né? Que acaba criando áreas muito suscetíveis a esses fenômenos terríveis, né? Muito bem, e o inverno? Essa imagem, inverno, tem gente que sonha, né? Queria tanto apertar a neve na minha mão. Muito bem, aqui no Brasil é mais difícil acontecer, né? Mesmo no sul, a gente tem lá, raro os momentos de neve e geada, ainda pode acontecer, mas neve, você vê os floquinhos caindo. Bom, mas o prazo deles é justamente esse aí. No norte, começa com ho, tá aqui na minha mão, 21 de dezembro e vai até março. E no sul, que é a nossa situação, né, vai de 21 de junho até 23 de setembro, ok? Muito bem, diante disso, a gente tem algumas mudanças acontecendo, né? Por exemplo, no verão, a profusão de insetos, que faz aumentar a concentração de pássaros, que deles se alimentam. Então você tem uma série as plantas estão mais vivas, em função até de uma presença maior do sol, né? No outono, como eu falei aqui, olha, eu até já dei o spoiler anteriormente, botei aqui esse casal aí, esses irmãos fofíssimos. No outono é sempre igual, as folhas caem no quintal, só não cai o meu amor, pois ele não tem jeito, é imortal. O outono com essas imagens bonitas, né? Que você vê as folhas no chão, essa coisa amarelada aqui, que não é nossa, né, cara? Um amarelo meio abóbora, né? Isso é bem típico do hemisfério norte. Nossas plantas aqui, elas não têm muito essa característica de outono, as folhas no quintal. Como assim? As árvores ficarem todas desnudas, né? O que a gente chama de folhas caducifólias. Caducas são as folhas que caem. É mais difícil acontecer, né? Mas, enfim, a gente tem o inverno, uma época em que a comida, né, especialmente no hemisfério norte, fica mais difícil por conta da neve. Então o lobinho aí, ó, ele tem que se alimentar anteriormente e correr atrás dos animais menores que tentam sobreviver nessa paisagem congelada, né? Primavera, aí tá as borboletas, as árvores, elas vão... a primavera é normalmente muito rica, né? Você vê nos desenhos da Disney, né? A primavera muito repleta de flores, o ursinho lá se espreguiçando, chegando a primavera, as aves se aproveitam, os animais saem de suas tocas. Enfim, você tem uma felicidade ímpar, né? Muito bem. E qual é a importância das estações do ano? As estações estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento das atividades humanas, como a agricultura, pecuária. Tem momentos que estão, por exemplo, cultivo de feijão é todo ano? Não, é em que período? É no verão? É no inverno? Enfim, esse tipo de situação vai garantir que a gente tenha a oferta de alimentos de um determinado alimento num período, num outro período nem tanto, e assim a importância dessas estações, ok? E aqui eu encerro a minha apresentação, tá? Esperando que vocês, meus geolunáticos, tenham aprendido um pouquinho mais sobre essas questões das estações do ano, e dá um like aí no canal, ok? Qualquer dúvida, coloca aí na pergunta, bota aí embaixo aí do vídeo que eu tento sempre responder. Valeu, compartilha com seus amigos para que a gente tenha mais e mais e mais pessoas nesse canal. Forte abraço a todos.